Então assim, a pergunta, novamente, vou reforçar, seja sincero. Alguém chegou alguma vez na sua vida, da igreja que você congrega, Assembleia de Deus, a querer lhe ensinar como é que fala em línguas estranhas? Não, nunca, ninguém nunca chegou, não. Já ouviu alguém dizer da igreja da gente que estava falando, ensinando alguém a falar línguas estranhas? Falar línguas estranhas? Nunca vi, nunca ouvi e nunca foi preciso. Nunca foi preciso. Pelo menos na igreja que eu congregava na minha infância e na igreja que eu congrego atualmente. Nunca foi preciso fazer isso. Depois de décadas que você está na igreja, que eu estou na igreja, eu nunca presenciei isso. Então, meu colega e amigo que está aí do outro lado, cuidado com o que você tem escutado. Cuidado com o que você tem generalizado, porque se você sabe que o todo é formado por partes e você condenar o todo por causa de uma parte ou duas, então infelizmente você está fazendo um julgamento precipitado, imaturo. Digo isso porque uma pessoa entrou no meu canal e disse que línguas estranhas eram mentirosas. Por quê? Porque ele disse que viu um vídeo de A, B ou C dizendo que o camarada lá chegou numa igreja que estava ensinando línguas. Eu disse, muito bem, mas assim, a igreja que eu congrego durante décadas nunca me ensinou isso. A característica pessoal da Assembleia de Deus e igrejas pentecostais é nunca, jamais, em hipótese alguma, ensinar membros a falar em línguas estranhas. Pelo contrário, eles, olha, dê glória a Deus. Dê glória a Deus com o coração e vá lá e Deus e o Espírito Santo vai chegar um momento que possa, não é que vai, possa ser que você seja batizado. Porque é o Espírito Santo que vai escolher, não é você. O seu desejo é grande, é uma promessa de Joel capítulo 2, versículo 26, 27, 28, que foi parcialmente cumprida em Atos capítulo 2, e hoje ainda há extensibilidade dessa promessa, porque a promessa é para até a volta de Jesus. Depois que Jesus voltar, não vai ser necessário. Os dons, tudo vai cessar. Então, a ideia é o seguinte, ninguém pentecostal teve um ensinador humano para ensinar a línguas estranhas. Então, quando eu estou fazendo essa pergunta para você, Ayrton, é justamente para tirar da cabeça das pessoas de que todas as igrejas é a mesma coisa. Eu julgo todo pela parte. Aí o camarada foi lá no vídeo e ele mandou o link para mim. Existem milhares de links por aí no YouTube. Aí quando eu olhei, cara, o camarada disse, o obreiro lá me ensinou, passei um ano, treinei em casa, bem muito, falei em línguas estranhas. Ou seja, numa igreja pentecostal, não. Aí o povo não sabe a diferença de neo para pentecostal. O pentecostalismo, ele é desde Atos 2, desde cumprimento, profecia de Joel. Contudo, entretanto, todavia, essa promessa se estende até os dias de hoje. A extensão é até hoje. Aí a Igreja Assembleia de Deus, ela em si, o pentecostalismo aqui no Brasil, é de 1900 a 1905. Depois as igrejas começaram a aderir a esse sistema pentecostal, trazido de fora do Brasil, e começaram a se desenvolver. Porém, as igrejas neopentecostais, que é um novo movimento pentecostal, não é igual, é semelhante, não igual. Dos anos 50 aos anos 60, começou a desenvolver o movimento neopentecostal. Aí essas igrejas neopentecostais, no início, tudo bom, mas depois começou a brincar de línguas, não sei o que. Então, por isso que muita gente entra em igrejas neopentecostais, carismáticas nem se falam, que é um curso, já tem um curso. Eu tenho um curso de línguas. Chegou um rapaz aqui, há uns anos atrás, que disse, olha, lá a gente tem um curso de línguas, do Atos 2. Eu disse, um curso de línguas? E aí eu disse, gente, esse rapaz é da onde? Ele está visitando a gente. Ele é da igreja carismática. Lá dão cursos de língua. Veja só. Então, um tipo de pessoa dessa, se ela se revoltar, ela faz o quê? Ela vai dizer que é mentira, que os dons espirituais de Atos 2 não é o Espírito Santo, não é eu mesmo que fiz um curso e falo. A meritocracia é minha, eu falo porque eu que me esforcei, me deu o meu melhor. Mas no nosso caso, no seu caso aí, e nos casos de quem é pentecostal, realmente de raiz, ou alguns neopentecostais que sentiram a sensação real do Espírito Santo, sabem que o Espírito Santo confirma no seu coração, não tiveram instrução de ninguém, mas uma grande maioria, infelizmente, teve um instrutor humano.
E isso é crucial para que você aí do outro lado entenda. Não julgue igreja alguma pentecostal ou todas as igrejas de forma geral, baseada unicamente na experiência de João, de Tom, de Maria e Teresa, porque senão você está correndo um risco gravíssimo de cometer um suicídio linguístico, um suicídio semântico, um suicídio pneumatológico, se isso existe. Sabe por quê? Porque nós pentecostais temos realmente o Espírito Santo na nossa vida, e foi o Espírito Santo que fez com que eu e os irmãos que pedem serem batizados com o Espírito Santo. E isso é importantíssimo você encaixar na sua cabeça, para que você não venha detonar vídeos dos outros. E quando eu vi o vídeo, o cara disse que ele na rua fala língua na hora que ele quiser. Ele fala línguas na hora que ele quiser. Você fala língua quando você quiser, Ayrton? Não, não é quando eu quero, não. Se você quisesse falar línguas estranhas agora, você falaria? Não. Eu não. Eu também não. Só quando eu me conecto 100%, de ouvido mais a nada, somente a voz do meu coração, meu espírito, aí eu começo a me conectar com Deus, e ali, conforme eu vou adorando, pedindo, me derramando, aí o Espírito Santo vai tomando, aí a gente fala línguas, tem essa possibilidade. Mas infelizmente o vídeo do camarada, da mulher e do homem que eu vi, eles diziam que no shopping falavam línguas estranhas, assistindo um filme de terror podiam falar em línguas estranhas, assistindo futebol falando línguas estranhas. Aí eu disse, tem um problema aí. Por quê? Porque esse tipo de Espírito Santo aí não existe não. Esse tipo de línguas aí é fake, é neopentecostal ou carismático. Infelizmente, desculpa se você é neopentecostal, carismático, mas eu tenho que ser verdadeiro aqui, botar os pontos nos is, esclarecer isso. Você tem que saber quem é o teu instrutor. Se você é neopentecostal. Se você é carismático, quem foi que te ensinou? Ou você copiou a língua do outro? Por isso que tem, às vezes, aí, eu tenho até uma tese de que quando eles começam a fazer aqueles jargões de línguas estranhas com os nomes, não sei o que lá, que eu não consigo falar e eu não vou pronunciar aqui, imitando línguas estranhas, eles nem imaginam, vou deixar um destaque aqui, que aquilo ali, já que existe muita gente falando, pode ser um tipo de adoração, um tipo de coisa falando a Deus. E alguém sentiu a mesma sensação e falou ao mesmo tempo. E ficou idêntico. Sem precisar fulano de cicrano, beltrano lá do outro lado do mundo falando a mesma coisa. Como é que o outro lado está falando a mesma coisa do de cá? Porque estão falando a mesma coisa, que bom. Não é porque um imitou o outro, é porque ali tem algo especial que somente quem tem o dom de interpretação das línguas estranhas que entende, ou 100% Deus. Isso né? Não me atrapalhando, tem a questão também que a gente vê que está acontecendo muito, é que as pessoas elas querem tudo pronto. Querer tudo pronto, né? A gente vive uma época que é... De imediatismo, né? Ninguém quer se consagrar, pagar ninguém preço. quer orar, ninguém quer se isolar do mundo, né? Desse mundo de pecado. E aí as pessoas querem facilidade, né? Não vou dizer todas, né? Não vou generalizar, como você bem falou aí. E aí muitas igrejas, infelizmente, né? Aceita desse tipo de caído nesse modismo, né? Esse modismo aí, né? Querer manipular o Espírito Santo, quer dizer, achar que está manipulando o Espírito Santo, entregar já algo pronto, e aí as pessoas, muitos crentes acabam ficando frustrados, como você falou aí, ficam frustrados, né? Cria essa imagem aí, então é isso aí, mas não é isso. E um fato que aconteceu isolado, algo que aconteceu, a gente não pode usar de padrão para todos, né? É padrão para todos é dessa forma. Não, eu tenho mais de 30 anos e assim, a experiência que eu tive, a experiência que eu tenho diariamente, o que eu sinto, isso que eu vivo, eu não vou colocar uma régua e dizer assim, é dessa forma que vai acontecer com você, é dessa forma que tem que ser. É uma experiência pessoal que cada um tem. Aí quando você cria essa barreira, quando a pessoa ela escuta um vídeo, assiste um vídeo desse daí, e ela cria esse bloqueio na cabeça dela, ela não sabe o que ela está perdendo, o prejuízo para a vida dela, né? E o que acontece é isso, também é falta de leitura. Vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra, vamos lá para Atos, vamos ver as promessas,
Vamos ver como foi que aconteceu com a igreja primitiva. Vamos ver como foi que a igreja conseguiu crescer até os dias de hoje. Vamos ver como muitos homens de Deus se levantaram, como que muitas igrejas foram fundadas, como que muitos homens se espalharam pelo mundo para pregar o evangelho. O que foi que aconteceu na vida deles? Que tipo de experiência eles tiveram? E a gente vai encontrar, aí nesse caso, a gente vai encontrar um padrão. O que é que eles tinham de diferente na vida deles? O que é que acontecia na vida deles para eles terem essa ousadia, né? Ousadia. Né? Como nós vimos ali Pedro que havia negado Cristo aí 3 vezes, um Pedro que era cheio de empolgação, mas no momento que Cristo estava ali para ser crucificado, estava para ser que foi entregue, que foi levado pelos romanos, o que aconteceu? Pedro negou ele, né? Mas aí depois a gente vê o outro Pedro, quando foi revestido de poder, que esse revestimento de poder, o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, não é algo que é para o meu bem-estar pessoal, simplesmente para me satisfazer, como um pai para satisfazer uma criança. Toma esse brinquedo para tu ficar feliz. Tudo que Deus nos concede não é para o nosso bem-estar pessoal, não é para o nosso proveito pessoal, né? É algo que é para a glória de Deus, é algo que é para que o evangelho edificação da igreja, né? Edificação da igreja. Nós somos edificados quando a gente está orando em línguas, quando a gente está falando em línguas, que nós estamos conversando com Deus, nós somos edificados. Nós somos edificados, né? Mas aí nós entendemos, nós vemos que o revestimento de poder é justamente para servir como ferramenta para que o cristão, o crente, ele tenha ousadia, ele possa pregar com intrepidez, possa pregar com autoridade, como nós vemos na história da igreja. Então esse pessoal gosta de brincar com quem não é pentecostal, né? Os continuacionistas somos nós, né? Continuistas ou continuacionistas, e existem os cessacionistas, que justamente desacreditam nesse quesito, nesse ponto, seja de línguas, seja de curas e dons, de visões e etc e tal. Então, eu recomendo a você que não acredita de nenhuma forma sobre isso, não critique, não brinque com isso, isso é sério. E é complexo, porque quando eu brinco é porque eu já mostro que eu sou leigo no assunto, tá certo? Porque veja só, Atos capítulo 2, versículo 12 e 13 diz o seguinte: e perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que é isso? O que isso quer dizer? Você falar em línguas estranhas, hoje é o contrário, isso aí é um monte de doido e louco. Mas olha o versículo 13, o que diz: mas outros, aqui fala mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Exclamação. Ou seja, muita gente gosta de brincar, ironizar, porque desconhecem. E se desconhece, quando eu desconheço de alguma coisa, eu vou procurar saber. Eu vou procurar aquilatar para entender como é que funciona isso aí. Se existe pentecostal, como é que eu vou basear tudo no neo ou no carismático? Por quê? Por que eu falei isso agora? Porque existe uma cronologia histórica. Primeiro são pentecostais. Segundo, nos anos 50, 60 são o neopentecostalismo. E nos anos 70, 80 em diante os carismáticos. Ou seja, como é que eu vou criticar o bolo por uma parte do bolo? E detalhe, pior, tardia. Porque o certo seria pentecostal primeiro. Aí poderia, talvez, ainda julgar o neopentecostal e o carismático. Mas para isso eu teria que conhecer o pentecostal primeiro, o neopentecostal em segundo e, por último, o carismático. Lembrando que o carismático do Brasil não é o mesmo carismático dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um carismático que é igual o nosso pentecostal. Que fique só claro na questão fonética, é só uma questão fonética. Enfim, não julgue, porque nós somos primazia no sentido de iniciantes aqui no Brasil, que é o pentecostalismo. A igreja pentecostal, ela segue esse modelo. Os neopentecostais têm seu modelo, a gente tem que respeitar, beleza? E os carismáticos, que é justamente aqueles que imitam os neopentecostais, e os neopentecostais os pentecostais. E nós não imitamos ninguém, nós seguimos o modelo bíblico de Atos capítulo 2. E esse é um fato. Meu irmão, na sua trajetória de vida, você viu homens que tiveram
tiveram dons espirituais de ter visão, revelação, ou até cura no seu desenrolar como cristão, durante essa vida toda que você teve e tem e terá ainda. Você viu coisas assim? Relatar alguns pontos para a gente ter um entendimento maior. Sim, já vi como vejo, né? Como presença. Diga os mais fortes, assim, impactantes para aquele que é ateu, aquele que é cético, aquele que é sensacionista, dizer assim, não pode ser um negócio desse. Relata. Já vi um homem usado por Deus dirigir uma palavra para alguém que nunca viu na vida. Pessoa que... Isso é comum. Não conhecia e como também ninguém chegou a comunicar. E esse homem de Deus ser tomado pelo Espírito Santo em profecia e relatar detalhes da vida daquela pessoa, coisas que só ela, no particular dela, tinha conhecimento. Então, assim, já vi isso aí, já vi homens de Deus, pessoas de Deus, como também já orei, né, por pessoas que estavam desequilibradas espiritualmente, possessas, e por meio da autoridade, por meio da ação do Espírito Santo, Deus já me usou, como também usou irmãos na fé, que compartilham da mesma fé que eu, na igreja que eu congrego. E aí a gente já vi com os meus olhos, né? Já assisti, já presenciei, já estive... Não é novidade, né? Não, de maneira alguma. É porque, Marcos, o que acontece? A fonte que muitos estão usando, uma fonte que está com água suja. Nesses casos, essas pessoas que você falou aí, elas vão procurar beber água, acaba bebendo água de uma fonte de água suja. Aí a água suja, água contaminada, acontece o quê? Contamina a pessoa. Aí bloqueia, né? A pessoa cria esses paradigmas aí, essas frustrações, e na verdade falta de conhecimento mesmo. E infelizmente nós sabemos que essa é a realidade dos dias de hoje, falta de conhecimento, falsos profetas, falsos homens de Deus, anticristos, né? Que nós vemos diariamente, e muitas vezes o que é que o pessoal pensa? Tá falando de Deus, então é de Deus. Tá falando de Jesus, Jesus está ali, né? Jesus está ali, porque estão falando o nome de Jesus, mas a gente vê claramente na palavra, né? Quando Jesus fala claramente, que nos últimos dias, né? Que ele vai dizer, apartam-se de mim, né? Eu não vos conheço, né? Não vos conheço. Mateus 7, 21. Isso, eu preguei em teu nome eu expulsei demônios, fiz tudo no teu nome, mas Jesus não os reconhece, né? Não os reconhece. Exatamente, é um ponto crucial, porque muita gente aí, ela infelizmente procura no lugar errado. Eu costumo dizer assim, tu quer crer em Deus? Quero. Beleza. E o que é que tu está fazendo no canal do ateu? O que é que tu está fazendo no canal do cético? Do materialista ali? Daquele que é desviado? No canal do desigrejado? O que é que tu está fazendo aí? Não, eu tô... Cara, tu quer crer em Deus? Tu vai procurar um canal cristão que prega a palavra. Não adianta vir o contrário. Quem realmente quer de fato conhecer se Deus existe, ele não vai procurar na fonte ateística, cética. Porque aí ele vai ser primeiro convencido parcialmente com falácias, e depois ele vai ser convertido na mentalidade dele cética. Então isso vai bloquear completamente. Aí ele vai dizer assim, já estou satisfeito. Não, você apenas se procurou o que você queria. Você não queria de fato crer em Deus. Porque se você crê em Deus, você procura pessoas que de fato creem em Deus. Eu acho que se eu fosse um cético, eu jamais, só se eu fosse louco, débil, se eu fosse tolo, se eu fosse tosco, se eu fosse muito... Eu não sei qual o termo usar aqui. Só se eu fosse muito ilógico, cara, eu vou crer em Deus, beleza. Aí tem quem crê em Deus e tem experiências espirituais com Deus, que de fato evidenciam a presença ativa do Espírito Santo de Deus, o ato divino. E existe aquele que não crê em Deus de nenhuma forma e busca não crer nele. Aí eu, como ateu, que quero crer em Deus, quero conhecer esse lado, eu vou procurar do ateu. Para mim isso é uma falta de lógica. Pelo menos ateus que têm lógica, eles não cometem esse suicídio da fé. Então se eu quero crer, se eu quero buscar
conhecer o lado pentecostal, eu não vou buscar num carismático nem no neopentecostal. Eu vou procurar na fonte. Eu vou me infiltrar numa igreja pentecostal, vou analisar direito se estão ensinando lá. E eu vou chegar e dizer, ô obreiro, como é que eu faço para falar em línguas? Vocês têm um curso aí? Não, aqui não tem não. A gente busca assim, eu vou me convencer e não ouvir de A, B ou C. Então, homens de Deus, voltados na temática de dons espirituais, visão, revelação e tantos outros dons que existem na palavra do Senhor, é real, meu querido amigo, que está aí nos ouvindo. Acredite, não impossibilite a ação do Espírito Santo na tua vida, porque você possa ser convencido e depois convertido ao ceticismo. E se bloquear a sua mente, é fazer como o nosso irmão Ayrton falou. Um filme estava quase atrapalhando ele dele aceitar, a receber essa graça divina, o batismo com o Espírito Santo em línguas. Entendeu? A mesma coisa foi eu. O Espírito Santo estava se afastando de mim, aquela luz profunda. E eu disse, não, eu quero, eu vou defender a tua palavra. Aí veio. Mas eu senti o afastamento, a gente sente. E eu digo, meu Deus, não, eu quero. Aí o Espírito Santo veio e eu fui batizado. Mas é uma briga constante. Por isso que quando estiver na igreja, orando, a gente tem que estar em sintonia, concentração, para que o Espírito Santo possa agir com maior intensidade. E por que ele não age em maior intensidade? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não é intrometido. O Espírito Santo respeita o seu coração, a sua mente, o seu espírito. Se você não quiser, ele não vai forçar você a ser batizado, não. Tá, né? E não pode haver dúvidas, né? E nem duvidar, que é pior ainda. Dúvidas em relação à ação do Espírito Santo e duvidar é pior, são dois níveis. Eu ter dúvidas é o primeiro pilar, e o segundo pilar é duvidar. O substantivo é um pouquinho fraquinho, mas o verbo duvidar é mais perigoso ainda, porque isso bloqueia e neutraliza 100%. Não tem para onde. Você está pedindo, mas você duvida. Eu duvido desse negócio. Você não vai receber nunca. Ou ter dúvidas. Não, rapaz, será que dá certo? Ainda o Espírito Santo ainda tolera esse primeiro nível, mas o segundo, de jeito nenhum. Meu irmão, na sua vida, para a gente finalizar aqui, mais de 45 minutos de entrevista, está muito bom aqui. Depois, quando você tiver mais um tempinho, a gente pode fazer outras entrevistas, volta da palavra de Deus, experiência e tal. Esse é o nosso primeiro bloco com o irmão aqui no canal, é a primeira vez que eu gravo com você. E Espírito Santo, assim, alguém já chegou para você, dar uma visão assim que ninguém sabia, só você, nem sua esposa sabia, que estava na sua mente, no seu coração, alguém na sua vida já presenciou isso? Alguém chegar e dizer, olha aí, tá assim, 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 você ficar perplexo. Para uma autoconfirmação, nós não precisamos confirmar o que o Espírito Santo nos diz, que a gente crê. Mas assim, algo sobrenatural, já passou por isso? Já, muita experiência, né? Mas eu poderia compartilhar pelo menos uma? Vou relatar aqui uma. Tá com mais ou menos um ano e pouco, 2 anos no máximo, que eu fui cultuar em uma congregação aqui da cidade. Tem várias congregações aqui, né, na Assembleia de Deus, a igreja que eu congrego aqui. E em uma dessas congregações, eu cheguei no culto, estava muito cansado, muito atribulado, estresse, correria do dia a dia. E Deus se utilizou, o Espírito Santo de Deus se utilizou de uma irmã. E essa irmã, quando terminou o culto, ela começou a me falar coisas que eu não tinha contado. Ela não sabe, nem minha esposa sabia. E assim, ela começou a falar, sabe? Olha, eu tive um sonho. Ela disse que foi um sonho que ela teve um sonho. Tinha sonhado. E ela começou a contar ali, né? E eu fiquei prestando atenção. E eu achei muito... Aquela, né, felicidade. A gente vê que Deus... Nós sabemos que Deus jamais se esquece de cada um de nós. Que Ele está no controle de tudo. Que Ele continua nos guiando, nos protegendo, suprindo as nossas necessidades, ouvindo as nossas orações. E essa experiência foi muito assim, impactante, porque era como se fosse ali, eu estava sentindo um abraço de Deus. Deus estava falando comigo. Deus estava me consolando, me confortando, me fazendo lembrar que Ele estava vendo a minha luta, meu sofrimento. Amém. E assim, foi muito, muito impactante, né? Porque assim, foi na hora que eu estava precisando ali, e foi de onde menos esperava. De quem eu menos esperava, de quem era mais improvável. E isso assim foi para testificar que
Deus Por isso a necessidade de pessoas estarem na igreja sendo batizadas com o Espírito Santo, para quando a gente estiver num momento crítico da vida, alguém possa nos orientar, porque nós não somos nada, nós não temos nada. Só o Espírito Santo para tocar no coração de alguém, usar e a gente ser edificado. É isso a edificação da igreja. Verdade. Tem coisas que a gente, por exemplo, a gente está aqui fazendo gravando esse vídeo, esse conteúdo. As pessoas que estiverem assistindo vão aprender algo, né? Vão tirar algumas dúvidas. Mas vai ser muito importante isso. Agora que assim, essa experiência pessoal, essa interação com a igreja, essa interação com pessoas de carne, de osso, tem até estudo científico para isso aí, né? Que tem a nossa parte cognitiva, tem coisas que nós sentimos, que nós podemos sentir, que a gente só sente quando a gente está envolvido com outras pessoas. Tem coisas que eu sozinho, ou aqui numa entrevista como essa, que a gente sente, mas tem coisas que a gente só consegue sentir quando a gente está ali com pessoas, quando a gente está na igreja, quando a gente está envolvido com pessoas ali, pessoas. Dá para entender o que eu tô falando, né? Aqui. Sintonia. Então, assim, não tem como você excluir uma coisa da outra, né? Assim, tem que tudo tá relacionado. Aí, no meu caso, eu fui na igreja, eu estava na congregação ali, a irmã não sabia de nada, eu não tinha contado nada, estava só eu e Deus, só eu e o Espírito Santo de Deus. E o que eu achei mais interessante ainda para confirmar foi que assim, Deus tinha se apresentado a essa irmã, Deus tinha se revelado a ela em sonho, falando algo que dizia respeito a mim. Então assim, não foi algo sobre a vida pessoal dela, algo que dizia respeito a ela, mas foi algo que dizia respeito a mim. E quando ela me contou aqui dali, o que ela contou era exatamente o que eu estava Casou, passando. Né? Casou, se encaixou, né? Aí eu não tive dúvida. Eu não tive dúvida, dentro de mim, o meu espírito, disse assim, testificou, Deus. Né? Foi Deus. O nosso espírito testifica, de Deus. Né? Não foi nada, não foi um chute, não foi nada treinado, nem ensinado por ninguém. Foi Deus que se utilizou da sua serva para falar comigo. Eu estava precisando daquela palavra, daqui e dali. E isso foi algo, né? Gratificante no caso. Amém, que bênção, é muito bom ouvir isso de você, para que as pessoas possam perceber que Deus fala, Deus revela o nosso coração, Deus dá visão, revelação, através de sonhos, acordado, lendo a palavra, pregando a palavra, cantando um hino, então Deus ainda faz. Eu fico muito feliz de ter essa entrevista com você, Ayrton, né? Quase 1 hora de entrevista, o tempo passou rápido, nem percebi. É um enorme prazer tê-lo e outras vezes a gente vai chamar. E você, meu colega amigo que está aí do outro lado, analise direitinho o que a gente falou aqui, né? Desculpa os excessos meus, se eu falei alguma coisa que machucou você, mas eu tenho que falar essa realidade, né? E eu vou deixar as últimas palavras com o Ayrton aí, fechando com chave de ouro, para a gente acabar nosso bloco aqui e em outro momento a gente ter outras pessoas, né? Eu fico muito feliz primeiramente de ter convidado você e você ter aceitado o nosso convite, Ayrton. Minhas considerações finais, né? Eu que agradeço, eu agradeço pelo privilégio de poder estar cooperando de alguma forma, né? A correria é grande no dia a dia, já está com alguns dias que era para a gente gravar esse conteúdo, mas tudo tem um dia certo, né? Tudo é no tempo de Deus. Eu agradeço, né, pela consideração, esses momentos, que Deus seja glorificado, né? Amém. E que quem estiver assistindo esse vídeo, eu desafio você faça algo entre você e Deus, faça um compromisso pessoal, se envolva por conta própria, aí no caso desse primeiro passo aí de ler a Bíblia, texto devocional, jejum, consagração, busque ao Senhor, há uma promessa, né? Pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, batei e abre-se-vos-á, né? Tudo que pedires ao Pai em meu nome eu vos farei. Então o que talvez esteja faltando seja isso, invocar o nome do Senhor. Invocar Amém. O nome do Senhor.
É justamente isso, amém. E tirar suas próprias conclusões e não se basear na conclusão de fulano que estava frustrado ou Beltrano, não. Você mesmo vai na teoria e na prática, vai lá, analisa. Eu convido você a ir para uma igreja pentecostal, ver como é que é e tire suas próprias conclusões. Porque aqui no YouTube tem de tudo, meu querido. Analisa o nosso vídeo também, isso é importante, super importante, tá entendendo? Então, Ayrton, muito obrigado. Deus te abençoe, te guarde e vamos ver. Foi muito bom, hein?